Nesse vídeo, irei falar sobre desenvolvimento econômico, investimento, relações financeiras e a importância do capitalismo para o crescimento de uma sociedade. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. É sabido que para que as economias possam se desenvolver, é necessário que haja investimento, isto é, que parte do produto criado pela sociedade seja destinada à acumulação de meios de produção, aumentando sua capacidade produtiva. É preciso que a sociedade invista no seu próprio futuro, criando equipamentos para a expansão da escala de produção das firmas, ampliando a oferta de fontes de energia para que esses equipamentos sejam postos em uso, estendendo a rede de meios de transporte para que a produção possa chegar ao seu destino. E, talvez, principalmente, investindo na formação e na qualificação de mão de obra para torná-la capaz de operar máquinas e equipamentos mais avançados e eficientes. Os requisitos materiais para o desenvolvimento econômico e o aumento do bem-estar social não são muito diferentes hoje, em sua natureza, do que sempre foram. Em economias mais primitivas, restritas quase inteiramente à atividade agrícola, é possível se pensar este processo de modo bastante simples. Famílias devem separar do produto obtido de suas colheitas uma certa proporção que, ao invés de ser consumida, deverá ser destinada ao plantio, se possível, em escala crescente. Em outras palavras, essas famílias devem poupar parte do produto para poderem investir na renovação e ampliação da produção. O crescimento econômico aqui resulta da disposição dessas famílias de renunciar a parte do que poderiam consumir no presente para prover seu consumo no futuro. Separa-se parte do produto material dessa sociedade para reusá-lo no processo produtivo. Economias modernas de mercado são muito mais complicadas. Nessas economias, a maior parte do investimento não resulta da decisão de não consumir o produto disponível para reutilizá-lo na produção. Ao contrário, o investimento resulta da decisão de produzir máquinas e equipamentos, de construir edificações, de instalar infraestruturas, de preparar capital humano, especificamente para fins de acumulação de riqueza. O investimento não se vale das sobras do produto disponível. O investimento é o resultado de uma decisão prévia de se produzir os bens que servem para produzir outros bens. Além disso, ao contrário da sociedade primitiva, investe-se não porque se deseja obter um produto maior e mais abundante no futuro, mas porque investir deve ser lucrativo. Investir agora depende da expectativa de que outros estejam dispostos a comprar os produtos que as novas máquinas criarão. É preciso, portanto, que a produção ampliada de bens e serviços vale a pena. Isto é, renda ao investidor mais do que as alternativas de emprego dos recursos disponíveis, ao invés de simplesmente permitir às famílias um nível maior de consumo, como na sociedade primitiva que referimos acima. No que nos interessa aqui, há uma segunda diferença, ainda mais importante, do que o fato de que o investimento numa economia moderna é feito para dar lucro, muito mais do que para satisfazer necessidades. Ao contrário dos agricultores de nossa sociedade primitiva, que se valem do produto que eles mesmos produziram, em uma economia moderna, os bens e investimentos devem ser comprados. É necessário que o investidor tenha dinheiro para comprar esses bens e poder concretizar suas decisões. Esse dinheiro pode ser obtido, a grosso modo, de duas formas. O investidor pode possuí-lo previamente, isto é,
ele pode ter economizado parte de suas rendas passadas ou ter recebido uma herança, ter ganho na loteria e outras coisas. Quando se trata de firmas, este recurso pode ter a forma de lucros retidos e provisões para depreciação, entre outras. Nesse caso, investir se resume a transformar esse dinheiro em bens de investimento. Mas é possível que um investidor potencial não tenha recursos para comprar os bens requeridos. As economias capitalistas modernas descobriram um instrumento poderoso de viabilização do investimento: o desenvolvimento e o aprofundamento das relações financeiras entre os agentes econômicos. Relações financeiras são estabelecidas sempre que um agente econômico é capaz de transferir o comando sobre recursos para terceiros, contra o reconhecimento de uma obrigação, a de seu serviço, por parte do beneficiário. Essa transferência habilita o beneficiário a implementar planos de gasto que seriam inviáveis em qualquer outra circunstância. Ela serve, assim, para viabilizar a separação entre quem possui o comando sobre a renda social e quem vai utilizá-la efetivamente. A mais simples e fundamental forma de relação financeira conhecida é o crédito. Uma relação de crédito se estabelece, genericamente, quando um agente empresta recursos a outro, por um prazo determinado, e é remunerado por isso através do pagamento de juros. Já disse Schumpeter que a característica mais distintiva do capitalismo moderno reside exatamente no desenvolvimento de sistemas de crédito. Outro grande economista, Keynes, escreveu que a construção de um sistema de contratos em moeda pelos quais se transferem recursos de um agente para outro e se definem as obrigações de cada parte é o que se separa a civilização moderna de formas mais primitivas e menos eficientes do ponto de vista produtivo de organização social. O que essas inovações institucionais, como sistemas de crédito e de contratos, trazem consigo é a possibilidade de criação de mercados não apenas para produtos, mas também para obrigações. Sistemas financeiros constituem-se de instituições e mercados voltados para a viabilização de transações com promessas de pagamento a ser realizado no futuro, feitas por agentes que se tornam assim devedores e aceitas por outros agentes, com direitos a serem exercidos na mesma data, tornando-os, com isso, credores dos primeiros. Sistemas financeiros mais sofisticados permitirão também a negociação de títulos de propriedade, em que se transacionam expectativas de pagamento. Solidarizam-se todas as partes como coproprietárias de um dado empreendimento. Aqui são comprados e vendidos, portanto, direitos de propriedade chamados de ações de uma empresa. Sistemas financeiros modernos permitem que tais transações sejam feitas rotineiramente e em grande escala. Antes do desenvolvimento desses sistemas, essas transações eram eventuais, vistas com desconfiança, como ilegítima ou mesmo ilegais. Nestas condições, como operações quase clandestinas, transações financeiras, se é que se poderiam ser assim referidas, resumiam-se ao empréstimo, geralmente a taxa de juros abusivas, de recursos a tomadores que atravessassem conjunturas particularmente adversas, como famílias de poucos recursos que por qualquer razão perdessem o valor de seu produto em uma determinada época ou em condições provavelmente mais favoráveis ao tomador, quando o Estado ou a realeza que o controlasse precisasse financiar seus gastos. Manter as transações financeiras à margem da atividade econômica legítima implicava condenar quaisquer possíveis empreendedores a restringir a escala de seus planos ao limite de seus próprios recursos. Empreendimentos, assim, seriam realizados apenas por aqueles que, por herança ou por acumulação prévia, pudessem dispor de recursos para financiar suas iniciativas. Ora,
o problema é que nem sempre, ou mesmo raramente, capacidade de empreendimento e sorte na obtenção de heranças, por exemplo, coincidem na mesma pessoa. Schumpeter, como já foi dito, localiza no desenvolvimento de sistemas organizados de crédito a libertação do empreendedor da necessidade de nascer rico. Sistemas financeiros permitem que aqueles que acumulam ou herdam recursos, mas que não têm capacidade ou desejo de empregá-los produtivamente, possam transferi-los para que os que se dispõem a empreender, a inovar, a contribuir para o desenvolvimento das atividades produtivas. Relações financeiras servem, assim, para alavancar o desenvolvimento econômico, permitindo uma alocação de recursos muito mais eficiente do que aquela que resultaria previamente. O desenvolvimento de atividades financeiras, porém, não representa um almoço grátis. Transações com promessas de pagamento, isto é, com ativos, sujeitam uma economia de mercado a riscos antes desconhecidos. Por um lado, abre-se a possibilidade de que recursos sejam usados para financiar investimentos em máquinas e equipamentos, ao invés de serem mantidos entesourados, embaixo do colchão. Mas investimentos em máquinas e equipamentos em uma economia de mercado são mais arriscados que o simples entesouramento da moeda. Além disso, a própria transação financeira pode prever termos e condições que tornem o sucesso do empreendimento mais difícil. Se, por exemplo, taxas excessivamente altas de juros são cobradas, ou se não se dá ao tomador prazo suficiente para que seu empreendimento possa dar frutos. Finalmente, há a questão da boa-fé na realização dos contratos financeiros, sempre difícil de avaliar a priori. Tanto a eficiência de um dado sistema financeiro em promover e apoiar o desenvolvimento econômico, quanto sua capacidade de manter os riscos dessa atividade dentro de intervalos aceitáveis, dependem, em grande medida, da forma pela qual ele é organizado. Estruturas financeiras alternativas podem ser funcionais em circunstâncias diferentes, dependendo da solidez da economia, do seu grau de desenvolvimento, da sofisticação de suas estruturas legais, entre outros. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!